Abra aí sua Bíblia comigo, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas. Hoje nós vamos estudar a última porção do capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7, do verso 36 ao verso de número 50. As famílias já não se sentam mais à mesa. Os horários não batem. Os amigos já não se encontram mais em casa. Preferem nos nossos dias lugares neutros e fora. As novas moradias estão cada vez menores e algumas sequer contam com sala de jantar. Por que perder espaço? O que está acontecendo conosco, gente? Amigos são meros números da internet ou um seriado da TV. E comunidade é o que tentamos encontrar nos personagens das novelas, as quais assistimos sozinhos ou apenas como cônjuge. Você me diz, pastor, mas o mundo mudou. E eu lhe pergunto, para melhor? Está mesmo funcionando, gente? Sim, nós vivemos em uma cultura de muito entretenimento, mas de pouquíssima graça. Não estou dizendo que o mundo tem falta de graça, não. Há graça de Deus por cada canto de sua criação. É a cultura dos homens que está sem graça. Nós vivemos em um tempo de competição e individualismo. O que importa é chegar na frente, é alcançar o topo. Para tanto, ou você pisa ou será pisado. E na corrida, muitas vezes você vai cansar, ficar esgotado e se achar completamente sozinho. Vale a pena, gente? Claro que não. Não fomos feitos para competir, fomos feitos para servir uns aos outros. Não fomos criados para viver como ilhas. Fomos criados para viver em comunidade. E é aqui que entra o poder das refeições. Refeições são momentos de graça para os que estão cansados. Refeições aproximam os que estavam distantes. Refeições oferecem comunidade para aqueles que estavam solitários. É bem o que temos no texto que vamos estudar. E eu quero ler o verso de número 36 para dar início. E ele nos coloca em mais um episódio de Jesus sentado à mesa com pecadores. Lucas capítulo 7 e verso 36, o texto inspirado pelo Espírito de Deus nos diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo enorme privilégio que temos de tomar parte em um culto cristão. Sim, para aqueles que ainda estão mortos em seus pecados, mortos espiritualmente, não passa de uma reunião. Mas para aqueles que nasceram de novo por obra do Teu Espírito, nós sabemos, é um encontro com o Deus vivo e poderoso.
E agora que nos aproximamos de Tua Palavra, não vamos apenas ouvir uma exposição, não estamos aqui para viver uma transmissão de conteúdo. Não, nós cremos que o Espírito fala na Palavra. E cremos no que cantou o salmista há muito tempo: Tua Palavra é perfeita, ó Deus, e por isso revigora a alma. Tua Palavra é justa e por isso alegra o coração daquele que está triste. Faz isso nesta manhã. Nós te daremos toda a glória e todo o louvor. Estamos na dependência do Espírito e oramos em nome de Jesus. Amém. Por que o fariseu convidou Jesus para um jantar, gente? Bem, talvez tenha sido curiosidade. Ou quem sabe, como muitos outros fariseus, ele queria apenas testar Jesus. Ou talvez estivesse buscando chamar a atenção de seus colegas ou de seus rivais. Afinal, ter um mestre em sua casa naqueles dias era um evento e tanto. Seja o que for, nós não sabemos precisamente o que levou aquele fariseu a convidar Jesus para ir à sua casa. Mas será que sabemos por que Jesus aceitou o convite? Bem, no parágrafo que antecede o que vamos estudar, os fariseus estão chamando Jesus de comilão, beberrão e amigo de pecadores. Então é natural que perguntemos como Lucas vai defender o Senhor Jesus. Bem, ele não vai. Ele conta o que temos aqui para provar que, ao menos nisso, os fariseus estavam certos. Jesus é mesmo amigo de pecadores. E em muitas ocasiões você vai encontrá-lo sentado à mesa com eles para comer, beber e repartir a vida e o Evangelho. E o que ganhavam os pecadores que sentavam com Jesus à mesa? O que ganham os pecadores que ainda hoje sentam com Jesus à mesa? A mesa com Cristo. Pecadores de todas as gerações encontram comunidade. Como acontece, pastor? Ou o que é que acontece à mesa com Cristo que promove envolvimento, pertencimento, relação e comunidade? Ao olhar para esta porção, nós podemos dizer, primeiramente, que à mesa com Cristo, os pecadores são aceitos. Vamos ler os versos 37 e 38. Volte os seus olhos aí para o texto comigo. Lucas escreve: ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu como perfume. Algumas observações aqui são importantes, irmãos. Primeiro, quem é esta mulher? Alguns tratam-na por Maria Madalena. Outros estudiosos sugerem que é a mulher da cidade de Betânia, mencionada por Mateus, que derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Pode ser, pode não ser. O que sabemos pelo relato de Lucas é que se trata de uma notória pecadora. Ela é chamada assim pelo autor do texto, Lucas. Ela é chamada assim pelo anfitrião do texto, o fariseu Simão. E ela é chamada assim até mesmo por Jesus no texto. E a pergunta que fazemos agora é:
Então, como é que uma pecadora assim conseguiu entrar na casa de um fariseu legalista? Ao que tudo indica, este fariseu serviu Jesus do lado de fora, no jardim. E este era aberto, dava acesso a qualquer pessoa que quisesse se aproximar. Para espanto dos religiosos que ali estavam, esta mulher se aproximou. Ela enfrentou os olhares destruidores e julgadores daquela comunidade. E ela se aproximou de Jesus. Mas por quê? Ela estava à procura, irmãos, do amigo dos pecadores. Muito provavelmente ela já ouvira o evangelho pregado por Jesus. Quem sabe até teve uma conversa particular e transformadora com ele. Então, quando viu a oportunidade em sua própria cidade, ela a agarrou. Entrou no jardim do fariseu legalista e fez na presença de Jesus o que todo adorador tem que fazer. As palavras de Lutero, ela chorou lágrimas do coração. Depois, enxugou os pés do Senhor com seus próprios cabelos, o que era muito inapropriado para uma mulher do primeiro século de Israel. Por fim, ela derramou sobre os pés de Jesus o que tinha de mais precioso no momento: perfume. Era sua oferta, sua maneira, seu jeito de valorizar o Senhor e de retribuir-lhe por tudo o que ela havia recebido. E é claro, irmãos, que o que ela fez chamou muita atenção dos presentes. As pessoas ficaram inquietas, preocupadas, nervosas. E agora, o que vai acontecer? O fariseu, por exemplo, verso 39. Ao ver isso, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Para o fariseu, irmãos, esta mulher é uma espécie de doença contagiosa. E para ele, Jesus é uma fraude. Pois se de fato fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher lhe tocara os pés. Ele teria a evitado, teria empurrado-a para longe. Mas a verdade é, Jesus sabe muito bem o que disse o fariseu em seu íntimo. E ele também sabe muito bem que tipo de mulher lhe tocara os pés. E o que mais impressiona é, para a alegria dela, de todos os pecadores, e diferentemente dos fariseus legalistas, Jesus não rejeita os pecadores. Ele os recebe livremente em sua presença. Que sorte é daquela mulher, que felicidade a sua, a minha. Agora, quando olhamos para esse texto, queridos, com qual dos personagens nos parecemos mais, hein? Com Jesus que recebe a pecadora, com a pecadora que se derrama aos pés dele, ou com o fariseu que evita, que rejeita, que julga? Eu sei que ninguém aqui gosta de ser comparado a um fariseu, mas não é como um deles que nos parecemos. Toda vez que evitamos ou nos afastamos dos pecadores que mais precisam da graça. Talvez você esteja me dizendo: pastor, eu não faço isso. Bem, você pode ter feito isso essa semana. Quando no seu coração, sem emitir uma palavra sequer, você se afastou do amigo de trabalho, porque julgou que o estilo de vida dele é terrível e abominável aos seus olhos. Você pode fazer isso entre nós.
Quando no coração nutre pensamentos do tipo: essa irmã é uma problemática, esse irmão vai me dar muito trabalho, eu preciso fugir dele, me afastar dela. Será que também não somos pessoas difíceis e problemáticas em alguma medida, irmãos? Por que vamos nos afastar? Veja, Jesus nos recebeu quando ainda estávamos doentes, nos encontrou quando nos achávamos perdidos. Jesus nos aceitou quando muitos nos rejeitariam. Por que não vamos aprender com o Salvador? Adolescente cristão, sabe aquela menina rejeitada da sua escola? De quem todo mundo se afasta, para quem ninguém olha? Você tem que se aproximar por causa do Evangelho. Sabe o amigo do seu trabalho, de quem as pessoas falam, com quem ninguém quer ter tempo à hora do almoço, aquele que se senta sozinho? A porta está aberta para você se aproximar. Os irmãos mais carentes com quem nos encontramos na igreja, os novos crentes que estão cheios de dúvida, de pergunta, às vezes de anseio por crescer, ou aquele irmão que passa por um problema no casamento, ou aquele que sofre para se posicionar no trabalho. Esses irmãos precisam de mim, precisam de você. Nós precisamos nos aproximar, queridos, pois foi exatamente isso que Jesus fez conosco. E como a mulher de nossa passagem, nós não precisamos apenas nos aproximar dos pecadores, nós temos que nos aproximar continuamente do amigo dos pecadores. Vocês viram a coragem desta mulher de enfrentar um ambiente hostil? Viram o que ela trouxe para Jesus? Um coração grato, cheio de sentimento, uma oferta cara, cheia de valor para ela. Será que, como ela fez na casa dos fariseus, eu e vocês nos identificamos com Jesus lá fora, publicamente? Ou será que temos medo? Nos nossos cultos públicos, será que nos derramamos diante do Senhor com nossas emoções também, como fez esta mulher aos pés de Jesus, ou nos contemos por vergonha, por frieza? Quando trazemos nossas ofertas ao Senhor, o que deixamos aos seus pés? O que temos de valor, ou o mínimo, por medo do amanhã, por mesquinhez do nosso coração? Vamos nos aproximar de Jesus, queridos, no culto, na família e no mundo. Vamos adorá-lo com nossas posses, com nossos trabalhos, com nossos dons e talentos, com nossos pensamentos e também com nossas emoções. E por que não faríamos isso? Quando os fariseus, no último parágrafo, chamaram Jesus de comilão, beberrão e amigo dos pecadores, eles estavam pensando a partir de Deuteronômio 21, que trata do filho rebelde que deve ser apedrejado. Jesus não é nenhum filho rebelde. Mas para salvar os filhos rebeldes de Deus, o filho obediente se entregou na cruz no lugar deles, assumiu o lugar deles e recebeu a punição deles. Segundo o mesmo texto de Deuteronômio 21, qualquer um que for pendurado a um madeiro é declarado amaldiçoado. Jesus o foi. Não porque era o filho desobediente, irmãos, mas porque é amigo dos pecadores. Vamos adorá-lo aqui e lá fora.
Que o Senhor nos ajude. À mesa com Cristo, portanto, em primeiro lugar, nós somos aceitos. Em segundo, à luz desse texto, nós podemos dizer que à mesa com Cristo, pecadores são perdoados. O fariseu que duvidou está para descobrir que Jesus é de fato um profeta. Ele sabe exatamente quem nele tocou. E ele sabe por inteiro tudo o que aquele fariseu pensou em seu íntimo. Versos 40 a 43. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Jesus não está falando de economia, irmãos. Fazendo uso de uma ilustração do cotidiano. Jesus está pregando naquele ambiente hostil e farisaico o evangelho da graça de Deus. Os 2 homens deviam ao mesmo credor. Um devia meses de trabalho, 50 denários. O outro devia quase 2 anos de trabalho, 500 denários. Os 2 foram perdoados. Qual deles vai amar mais o credor, ou qual deles será mais grato? Simão, o fariseu, acertou. Aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Da ilustração, Jesus parte para a aplicação. Versos 44, 5 e 6. O texto diz: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou como um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. É uma comparação, gente. O fariseu é o anfitrião que não cumpriu sequer com as regras básicas da hospitalidade. A pecadora não é a anfitriã, mas agiu aqui como se fosse. E a pergunta é: por quê? Ou melhor, qual é a diferença entre esses 2 pecadores? Ambos, como os homens da parábola de Jesus, devem a Deus por seus pecados. Porque um nem sequer nota o Filho de Deus, e o outro se arrisca e faz para além do que podia fazer para ele. A diferença entre eles, segundo Jesus, aparece no verso 47. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A pecadora da casa de Simão é o homem que tinha a maior dívida da parábola de Jesus. Ela recebeu Jesus como se fosse a anfitriã. Ela amou Jesus com hospitalidade na casa dos outros.
porque no coração ela se sentia profundamente agradecida e perdoada por ele. Será que é como nos vemos também, queridos? Ou será que somos mais como fariseu? Bem, eu tenho para mim que precisamos investigar o coração. Porque às vezes somos tão frios na relação com o Senhor. Porque não o recebemos com calor e entusiasmo. Porque nos esquecemos tão facilmente dos benefícios da graça. Por que não nos envolvemos tanto com a missão? Ou por que não levamos a causa dele a sério? Será que não nos falta gratidão? As lágrimas, as profundas afeições, a reverência desta mulher, suas atitudes aos pés de Jesus têm uma única causa, gente. Ela muito amou, segundo Jesus, porque muito foi perdoada. Como coloca J.C. Ryle em seu devocional de Lucas, o amor desta mulher foi o efeito, não a causa do perdão. A consequência e não a condição para ser perdoado. O resultado e não o motivo, o fruto e não a raiz do perdão. Vocês entendem? Ela amou muito em resposta ao imenso perdão que recebeu de Deus por meio de Cristo. Não foi o que também recebemos, gente? Ou você esqueceu? Ou você voltou a ser frio com o Senhor, moralista com os outros, voltou a acreditar que você é, em alguma medida, bom demais para Deus, melhor do que os outros com quem você congrega e vive. Se foi o que aconteceu, lembre-se dos seus pecados. Não os esqueça por completo, eles são úteis. Lembre-se de quem você era antes do Evangelho, de como você vivia antes da graça de Deus, de como pensava, de como via a vida, de como administrava seu dinheiro, de como tratava as pessoas, de como você fazia de si mesmo um reizinho, uma rainha deste mundo. Recorde-se da condenação que pesava sobre você. E acorde nesta manhã do pesadelo da justiça própria. Você não merece nada de Deus, a não ser juízo. Por pura graça e por meio de Cristo, Ele te perdoou, meu irmão. Para fazer despertar suas afeições por Cristo, para vencer a frieza espiritual que tem dominado o seu coração, você não precisa de mais obras. Eu e vocês precisamos de mais memória. Precisamos lembrar mais o que Cristo fez por nós para nos dar perdão. Precisamos ouvir mais sermões centrados no Evangelho, cantar mais músicas centradas no Evangelho, orar mais a Deus confiando no Cristo do Evangelho. Pois você nada merecia, eu jamais podia comprar o favor de Deus. Mas Jesus, como o credor da parábola que contou, é o dono do banco da justiça de Deus. E por graça e em si mesmo, Ele pagou por nossas dívidas e nos liberou da conta. Você é grato por isso? Então mostre sua gratidão na hospitalidade com Jesus e com os pecadores de quem Ele é amigo.
E se precisa de ajuda no cumprimento desta missão, lembre-se, o amor é o combustível para a missão. Outra vez eu cito o bispo inglês J.C. Ryle, que escreveu: fazer mais para Cristo é o clamor universal de todas as igrejas. Todos nós queremos ver mais abnegação, obras e obediência aos mandamentos de Jesus, mas o que causará estas coisas? Ele disse no século passado: nada exceto o amor. O temor do castigo, o desejo pela recompensa, o sentimento de obrigação, todos esses argumentos são proveitosos, no entanto, são fracos e impotentes, até que amemos a Cristo de todo o coração. Se este princípio dominar a sua vida, então veremos toda a sua vida transformada. Eu concordo com ele, gente. Como diz Piper, nós não podemos recomendar aquilo que não apreciamos. Quer fazer mais por Cristo? Quer servir melhor sua casa, sua igreja local, seus amigos de trabalho? Ame mais a Cristo. E para tanto, eu e vocês precisamos gastar mais tempo com Ele, na palavra e na oração. Caso contrário, os nossos braços vão desfalecer, as nossas pernas vão fraquejar. Mas se o amor por Jesus queimar em nossos corações, queridos, nós iremos com Ele e por Ele aos confins da terra, exatamente como Ele foi por nós, até o fim do castigo da cruz. Cheios de amor por Cristo, cheios de gratidão pelo perdão que recebemos, sirvamos nossos familiares, sirvamos os nossos irmãos, sirvamos os nossos amigos lá fora. Vamos conduzir todos eles à mesa de Cristo. Por quê, pastor? Para terminar, queridos, em terceiro e último lugar, nós dizemos: à mesa com Cristo, pecadores são salvos. É o que temos ao fim deste capítulo. Primeiro, voltando-se do fariseu para a mulher pecadora, verso 48, Jesus lhe diz: seus pecados estão perdoados. Bem, por que Jesus lhe falou agora diretamente? Por que lhe falar de perdão se ela já havia sido perdoada, como deu prova ao longo do texto? Um comentarista escreve: talvez tenha sido para não deixar dúvida no coração dela. Pois pecadores, continua o mesmo comentarista, geralmente têm dificuldade de acreditar no perdão e na graça de Deus. Talvez tenha sido isso. Ou quem sabe, queridos, foi para chamar a atenção dos presentes para a autoridade que tinha de perdoar pecadores. Se era o que queria, Jesus conseguiu. Pois no verso 49 nós lemos que os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Os convidados de Simão estão perturbados. Primeiro se assustaram porque Jesus não impediu a pecadora de se aproximar. Antes, ele a recebeu e fez dela uma ilustração positiva para os demais. Agora eles se assustam com a declaração do perdão de Jesus. Quem ele pensa que é? Deus? E Lucas espera que respondamos: sim, exatamente. Ele é o Filho bendito de Deus, um com o Pai e o Espírito e em essência. O Filho do homem veio para buscar e salvar o que estava perdido.
Veio não para ser servido, mas para servir aqueles que mais precisavam. Ele veio para encontrar os seus, para pagar por seus pecados e lhes dar perdão e salvação. Entre estes eleitos eternamente, estava esta mulher pecadora. E por isso, Jesus lhe despede, verso 50, dizendo: sua fé a salvou, vá em paz. Tudo aqui é importante, irmãos. Primeiro, lembre-se da ordem do texto. Esta mulher foi primeiro perdoada e depois amou a Cristo. Não foi o contrário. Segundo, ela não foi salva pelo que fez por Jesus. Segundo o próprio Jesus, ela foi salva pela fé que depositou nele. Terceiro, o Salvador lhe despediu com a paz. O que significa que ela não precisa mais se preocupar com os olhares julgadores dos fariseus. Nem precisa mais se machucar pelos muitos pecados que cometeu no passado. Em Cristo, por causa de Cristo, ela está em paz como Deus Santo e Todo-Poderoso, irmãos. Isso é o que mais importa na vida. Em nossa cultura de competição, estamos sempre tentando chegar na frente. Quando chegamos, somos tentados a pensar que somos melhores e maiores. Quando não chegamos, somos tentados a pensar que somos perdedores e menores. Está todo mundo querendo chegar ao topo. Quando conseguimos, somos lembrados, aplaudidos, honrados, convidados. Quando não chegamos ao topo, somos esquecidos, menosprezados. Eles nada fizeram para merecer estar aqui. Eles não adquiriram o direito de serem aceitos. Essa cultura, irmãos, escraviza e machuca. Mas vejam isso. A mulher deste texto, apesar de tudo o que cometeu na vida, e diante dos olhares mais julgadores de sua geração, e todos os pecadores que se acham com Cristo à mesa, podem voltar para casa em paz, depois de um dia de sucesso ou de um dia de fracasso. Sim, você vai acertar muitas vezes na vida, vai vencer em muitas oportunidades, e é verdade, eu vou errar muitas vezes e vou perder muitas batalhas, mas não é o que mais importa, gente. O que mais importa é: o Filho bendito de Deus acertou por mim. Ele venceu na cruz por você. E nele, independentemente da nota que tiramos esta semana, nós fomos aceitos por Deus para sempre. Então a salvação é pela graça, meu irmão, e mediante a fé. Não é fé e amor, não é fé e obras. Na Bíblia não existe uma parceria na salvação entre Deus e os homens, não. Nosso Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para a salvação por pura graça. Nosso Salvador nos conquistou ao preço de sua morte vicária, de sua obra na cruz, e não contando com nossas obras. Esta salvação foi aplicada ao coração de todos nós, por meio da fé na pregação do Evangelho, obra do Espírito como dom de Deus. O Espírito nos encontrou,
E por meio da pregação do Evangelho nos fez nascer de novo para Deus, abriu os nossos olhos, nos permitiu ver e amar a Jesus Cristo como aquele que se entregou para nos dar perdão. É obra dele. Portanto, toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dadas ao nosso Deus. Foi como entramos no reino, e é como andaremos nele até a linha de chegada. Eu sei que você se esquece disso, eu também. Às vezes você pensa que depende de você, e em alguns momentos você quer desistir porque simplesmente você não consegue viver à altura do que você acha que tem que viver. Nossos pecados complicam a visão espiritual, machucam o pensamento. Por vezes estamos influenciados por eles, duvidando do amor leal de Deus. Eu acho que Deus não me ama mais. Depois desta semana terrível, eu acho que nem mesmo Deus me aceitaria. Se Ele fosse igual a você, se Ele fosse igual a mim, talvez fosse o caso. Mas Ele não é, gente. E Ele não se cansa de confirmar, como fez com esta mulher, que a nossa salvação também é a nossa fé também é salvadora. Toda vez que nos reunimos para cultuar, toda vez que a Bíblia é aberta e o Evangelho é pregado, toda vez que o Evangelho é cantado nesta igreja, as orações são feitas tendo o Evangelho em mente. Toda vez que nós ouvimos o Evangelho comunicado, é Jesus falando. Vocês entraram no reino por graça de Deus e mediante a fé na minha obra, e vocês vão chegar ao fim da jornada cristã do mesmo jeito. Não olhem para si, olhem para mim. A fé de vocês em mim e na minha obra é o que lhes colocou dentro do reino e é o que vai levá-los até a linha de chegada. E é por isso, irmãos, que podemos viajar em paz. É por isso que deveríamos amar e valorizar nossos irmãos e nossa comunidade de fé. São dádivas de Deus para nos encorajar ao longo do caminho. Sabe, os encontros do pequeno grupo durante a semana são instrumentos de Deus para despertar, fomentar, encorajar nossa fé. Não banalize a comunidade, não ache que você não precisa dela. Todos nós só chegaremos ao céu juntos em um projeto de comunidade. Então vamos viajar juntos. Outra vez pode não ser tão fácil às vezes, mas não é tão complicado assim. Viver em comunidade pode ser apenas abrir sua casa e vida para os irmãos e amigos. Viver em comunidade pode ser repartir momentos e refeições que já fazemos. E de novo, para encerrar, refeições são momentos de graça para os que estão cansados da vida. Refeições aproximam os distantes, transformam inimigos em amigos. Refeições oferecem comunidade para aqueles que estão solitários na caminhada. Que ninguém de nossa igreja ande sozinho, mas que todos nós estejamos unidos, juntos, nos cultos públicos, nos pequenos grupos,
nos encontros individuais, nas orações, na lembrança, no cuidado. Volte para casa hoje e pense aí em alguém que você não tem visto, ou alguém de quem você recebeu notícia que está passando por alguma luta. Você não vai voltar aqui à noite, eu sei disso, mas este dia é do Senhor. Nós não deveríamos gastá-lo do jeito que queremos. Não é justo nem lícito. Cultuemos em comunidade e tiremos parte deste dia para servir irmãos, para visitar enfermos, para ligar para quem está precisando. Você sabe de ao menos algumas pessoas que estão assim. Faríamos bem se tirássemos algum tempo deste dia para trabalhar com aquilo que não trabalhamos de segunda a sexta às vezes, com as obras de misericórdia, de discipulado e de cuidado pastoral. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos leve a fazer algo por nossos irmãos e amigos, à semelhança do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.